Freud ele se transforma num autor indispensável para quem quer compreender o que é o homem, o que é a humanidade a partir do século XX. A única maneira que os homens conseguem de conviver com outro homem é renunciando a uma parte das suas tendências e das suas vontades. A consciência e a razão não são os senhores da morada do homem. Inteligente, não é assim? Não se pensa, Comentando um dos textos do Freud, quando ele fala das feridas narcísicas, né? Copérnico, Darwin e a psicanálise. Por que ele fala isso? Por que ele se coloca nesse patamar assim, de ter causado essa ferida na humanidade? Ele se coloca no meio de um patamar de alto nível, né? Porque, de fato, a pretensão da psicanálise e a visão que ele tem do impacto da psicanálise é realmente algo de transformador na maneira como os homens veem a si mesmos. Então, ele falava do Copérnico porque o Copérnico muda a nossa maneira de nos vermos como centro do universo. Até Copérnico a gente tinha essa visão de que a Terra era o eixo de todo o sistema universal, e ele faz esse deslocamento, não é a Terra, ele nos mostra que não somos tão centrais assim. O Darwin, ele faz a segunda grande ferida narcísica, né? Nós achávamos que éramos, né, filhos diretos, descendentes diretamente do desejo de Deus, e Darwin nos mostra uma origem muito mais mundana, muito mais humilde. Nós somos resultado, né, de uma variação do macaco que, exposto às leis, né, da seleção natural, sobreviveu e pôde se instalar na Terra. Então, digamos, coloca de uma maneira muito mais relativa esse papel central do homem no plano da natureza. Fantasia? Vem! Você tá com vontade, vem aqui! A entrevista a seguir faz parte do programa sobre Sigmund Freud, do curso de Pedagogia da Univesp, módulo 2, disciplina 8, Psicologia da Educação. Os amores das mães em relação aos filhos são amores totalmente encarnados. Assista agora na íntegra a entrevista de Mário Eduardo Costa Pereira. E o Freud, ele acha que a contribuição que ele traz é um descentramento do homem que achava que ele era o senhor da sua própria consciência, que ele tinha um acesso direto a si mesmo, que ele podia ser consciente a si mesmo, que ele podia se ver com clareza, que o próprio sujeito seria uma espécie de testemunha privilegiada de quem mesmo que ele era, né? Ele teria um acesso central a si mesmo, ele saberia quem ele é, porque ele teria esse contato transparente consigo mesmo. E, ao mesmo tempo, a nossa razão seria o motivo dos nossos atos. Um homem seria, até Freud, movimentado por razão, por determinações lógicas, racionais, enfim. E Freud mostra que não é nada disso. Ele mostra que o homem, em primeiro lugar, ele não é transparente à sua própria consciência. E uma grande parte da sua vida mental ocorre a despeito das suas intenções racionais. Mas, justamente aquelas que são decisivas, aquelas que são, digamos, determinantes da sua vida, na maior parte das vezes, são expressões daquilo que, no fundo, ele deseja, que ele tem como fantasia, como ele tem como, digamos, uma atração por certas questões, mas que não necessariamente passa pela mediação nem da consciência nem da razão. Então, Freud faz esse outro tipo de centramento. O homem, a consciência e a razão não são os senhores da morada do homem, e que o homem é movido por coisas que ele não controla, a sua própria paixão, os seus desejos, as suas fantasias.
Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo, não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser e, no entanto, não há outro caminho? Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que eu pensava e sim outra, como se antes eu tivesse sabido que era? Por que é que ver é uma tal desorganização? Bom, Freud ele se transforma num autor indispensável para quem quer compreender o que é o homem, o que é a humanidade a partir do século XX. Ele realmente instala um corte fundamental na maneira das pessoas se compreenderem no mundo. E as consequências do pensamento do Freud são muito profundas. Uma primeira consequência é essa. Que lugar existe, digamos, na história dos homens, na história da humanidade, numa história pessoal, para aquilo que não é simplesmente dirigido pelas suas intenções racionais, pelo projeto nem dele, nem dos pais, nem da família, nem do Estado, em que ele se vê marcado por todas essas tradições, que de alguma maneira ele se vê movido por essas tradições e ao mesmo tempo cada sujeito não é simplesmente uma repetição dessas tradições. Ele não é simplesmente um joguete na mão de determinações históricas e sociais, mas ao mesmo tempo ele é moldado por tudo isso. Então, num certo sentido, Freud, que foi ao mesmo tempo um estudioso do indivíduo, mas um estudioso também da história da humanidade, da história da cultura, da história das civilizações, ele tenta mostrar como o homem, ele ao mesmo tempo, ele é essa encruzilhada na qual se encontra toda a tradição e ao mesmo tempo uma história pessoal em que um sujeito ele vai ter suas determinações próprias que vão se inscrever nele, não apenas como motivações racionais, mas como desejos e paixões. Tem alguma influência no dia a dia mesmo, assim, o fato dele ter sido tão importante, as ideias dele estarem ainda, as pessoas acabam aprendendo as coisas de Freud mesmo sem saber? O Freud ele traz, num certo sentido, uma dimensão muito libertadora para o homem, porque ele coloca, então, como uma espécie de questão central, que o sujeito possa se encontrar com o que mesmo que ele deseja, qual mesmo que é a verdade daquilo que o motiva emocionalmente, quais são as fantasias pelas quais ele acha que vale a pena viver ou morrer, conviver com os outros. Ou seja, ele permite uma via de acesso a isso que ele chama do inconsciente, e que nesse local onde estão as paixões humanas também está o coração do homem. Então, nesse sentido, ele traz algo de muito libertador. Ao mesmo tempo, ele traz algo de muito assustador. Ele traz uma dimensão assustadora no sentido assim, então, eu não sei exatamente com o meu pensamento qual é o meu desejo, então eu não sei exatamente qual é o caminho que eu vou seguir. Muitas vezes um sujeito ele se depara, o que faz frequentemente uma pessoa pedir ajuda a um psicanalista. Eu me vejo repetindo certos padrões de comportamento, repetindo certos erros, repetindo certas tendências que eu vejo que de uma certa maneira me trazem problema, mas eu não consigo fazer diferente. Ele constata em si mesmo que ele é mobilizado por uma tendência que é mais forte que ele, mas que ele não consegue lidar de outra forma. Então, é um pouco assustador porque o sujeito se descobre que ele não tem simplesmente uma rédea na mão da razão, que ele pode fazer a vida dele virar para cá ou para lá, simplesmente uma determinação da vontade. Ao mesmo tempo, Freud nos coloca, digamos, numa confrontação com a realidade da condição humana, da nossa finitude, da nossa necessidade de convivermos com os outros, de quanto que nós somos modelados por padrões que nos antecedem de muitas e muitas e muitas gerações. Quantos desses padrões a gente simplesmente se vê repetindo? Digamos assim, essa dificuldade do sujeito constatar que, ao mesmo tempo, aquilo que é mais ele mesmo também é uma marca das gerações anteriores que ele repete a despeito da sua vontade. Ele se vê repetindo certos ideais, ele se vê repetindo certas vontades, e que ele pode constatar em si mesmo. Ora,
Quando Freud mostra, digamos, essa espécie de arquitetura interna do ser, né, ele mostra, em parte, a complexidade do homem, a dificuldade de se encontrar, digamos, soluções simples e lineares, né, para as nossas questões, dos nossos impasses existenciais, e que muitas vezes a possibilidade da saída desses impasses é o sujeito descobrir, no fundo, qual é o desejo dele, quais são esses vetores, essas motivações que os fazem ter uma certa tendência na vida. Então, Freud ele tem essa possibilidade de interpelar a cultura, o sujeito e essa maneira como nós nos vemos a nós mesmos. Quando ele compara a civilização com a felicidade, parece que quanto mais civilização, menos felicidade. Esse argumento sustenta que o que chamamos de nossa civilização é em grande parte responsável por nossa desgraça e que seríamos muito mais felizes se abandonássemos e retornássemos às condições primitivas. O Freud ele está muito marcado, digamos, por uma certa leitura, né, da história da civilização e da antropologia do seu tempo. Então, ele concebia que o homem, que as civilizações elas iam tender naturalmente, né, a uma sofisticação cada vez maior, de modo que existiriam povos mais avançados, mais civilizados, estágios mais evoluídos de complexidade cultural, e em relação a outros povos que seriam os primitivos, né? Ele colocaria, então, nesse nível de complexidade também o funcionamento das mentalidades dos loucos, das crianças, como uma espécie de repetição dessas fases muito precoces da civilização. Bom, o Freud dizia assim, a única maneira que os homens conseguem de conviver com outro homem é renunciando a uma parte das suas tendências e das suas vontades. Então, viver em civilização, para Freud, quer dizer também uma parcela de renúncia. Nós nos submetemos a viver em civilização, primeiro porque as condições da vida humana solitárias são muito inóspitas, tanto do ponto de vista da sobrevivência, quanto do sentido do que está nesse mundo. Então a gente precisa de outras pessoas. Então, de uma certa parte, nós estamos diante de uma escolha forçada. Em última instância, não é possível escolher não estar em civilização. Nós somos obrigados a aderir à civilização. Só que isso exige uma parcela de renúncia e uma parcela de frustração. Ora, isso tudo acumulado faz que, ao mesmo tempo, a civilização propicie essa sensação de conforto para o humano, mas, ao mesmo tempo, acumule um mal-estar. Então, num certo sentido, para o Freud, a própria civilização deveria constituir dispositivos que desse vazão a esse acúmulo de mal-estar que ela acabaria produzindo como uma espécie de efeito colateral da sua própria estrutura. Então, a civilização para Freud tem essa dupla dimensão. É o melhor que a gente consegue fazer para continuar instalado no mundo, mas ao mesmo tempo a gente paga um preço alto e que nos obriga também a uma gestão constante desse mal-estar que a civilização nos obriga a acumular. A aprender a viver em sociedade, isso é uma educação? Acho que a gente pode separar duas dimensões disso. Tem algo que se transmite, mesmo sem qualquer intenção educativa. Uma mãe, quando vai, digamos, abraçar seu filho, olhar para ele, dar de mamar, o seu abraço, o seu olhar, o seu toque, ela já está marcado, né, por séculos de uma tradição cultural. Que tipo de abraço pode ser feito, qual que não pode, qual é o tipo de olhar, que parte do corpo da criança pode ser beijada, qual que não pode ser beijada, qual que é tabu. Ela vai ser uma retransmissora dessa tradição a despeito da sua vontade. Então, não é necessária uma intenção educativa para esse tipo de transmissão. Ao mesmo tempo, digamos, quando a gente pensa em educação como um dispositivo cultural mais elaborado de transmissão de certos hábitos, conteúdos, maneiras de ver o mundo, de maneira de relacionar
com as outras pessoas, Freud dizia que era uma das tarefas impossíveis, como governar e psicanalizar. Em que sentido que ele dizia isso? Primeiro, porque a educação, ela supõe, por um lado, aquilo que a sociedade, que a cultura, que os sujeitos desejam transmitir. Por outro lado, isso precisa ter um encontro daquilo que aquele sujeito deseja receber. O que ele vai permitir que faça parte de si. Para Freud, num certo sentido, nada entra no psiquismo sem que em algum momento o sujeito tenha autorizado que aquilo fizesse parte dele. Ou seja, ao mesmo tempo ele tem que descobrir algum tipo de satisfação no ingresso desses conteúdos dentro de si mesmo. É preciso também que, que esse indivíduo, ele veja um sentido próprio naquilo. Então a educação é sempre também um apropriar-se, é criar as condições para que aquele indivíduo não apenas absorva passivamente certas propostas de conteúdo, mas que ele descubra em si mesmo um desejo de se apropriar, e que é muito mais complicado. E se não há essa satisfação, não há o aprendizado? Pode haver um aprendizado, digamos, ou de superfície, bom, tem todos os casos de figura. Você pode ter um aprendizado só de superfície, pode ter algo em que o sujeito tem um uso apenas instrumental, mas não é algo que de fato ele viva como algo importante para ele, ou ao contrário, pode despertar reações totalmente inversas, uma reação, eu quero tudo menos assimilar esse conteúdo que você quer me fazer engolir à força. Há várias formas de anorexia que não é só de comida. Agora, a gente começou falando das feridas narcísicas, mas eu queria entender um pouco por que chamar ferida narcísica, o que é isso? Bom, a questão do narcisismo é um termo que Freud retoma da tradição médico-psiquiátrica da sua época. Já existia esse termo na medicina da sua época. Já existia, só que ele vai dar um sentido próprio. Ele vai pegar, a partir do mito de Narciso, lembra o mito de Narciso? É um personagem que ele é tão bonito, tão esbelto, que um dia ele está à beira do rio, de águas transparentes, ele se debruça, ele vê uma imagem e ele se apaixona por aquela imagem. Tão bela, tão formosa aquela imagem que ele fica completamente apaixonado. Só que é um amor fadado ao fracasso, porque quanto mais ele tenta se aproximar da imagem, mais ele fica perto do afogamento. No final da história, ele acaba se jogando no rio e morre. É um amor que se consome em si mesmo. É um amor pela própria imagem. Foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso. Descuidado, avistei. Explico-lhe. 2 espelhos, um de parede e outro de porta lateral. Aberta em ângulo propício, fazia um jogo. E o que enxerguei por instante foi uma figura. Perfil humano, desagradável ao derradeiro grau. Repulsivo, se não hediondo. Deu-me náusea aquele homem. Causava-me ódio e susto, eriçamento, pavor. E logo descobri, era eu mesmo. Quando Freud usa essa noção de narcisismo, ele tenta dar uma imagem amorosa, ele tenta dar uma imagem, essa dimensão amorosa que nós podemos ter pela imagem que a gente faz da gente mesmo. Por isso que Freud falava, então, dessas 3 grandes feridas narcísicas. O homem se achava o centro do universo. Achava que ocupava um lugar central no projeto de Deus. Deus nos achava tão especiais que nos colocou no centro da criação. Copérnico mostra que o homem não é o centro do universo. Depois a nossa imagem, que queria que nós fôssemos tão especiais, tão centrais, tão decisivos para o universo, faz com que nós nos concebamos como seres criados à imagem e semelhança de Deus. E Darwin nos mostra que nossa origem é muito mais modesta, é muito mais humilde.
Nós somos uma derivação de formas ancestrais de macacos e que puderam desenvolver certas características que permitiram a sobrevivência dessa espécie por enquanto no planeta. Nada garante que ela vai sobreviver para sempre. E Freud nos mostra essa terceira grande ferida na maneira como nós concebíamos um papel tão central e tão brilhante para nós mesmos no projeto da criação. O homem achava que era o centro da razão e que era transparente a si mesmo. Eu sou consciente, eu sei o que eu quero, eu conheço a mim mesmo e posso determinar, por um ato de vontade, de razão, os caminhos que eu vou seguir. Freud mostra que o homem é movido por paixões, pelas suas aspirações, que por vezes são completamente fantasiosas, mas que o arrastam pelo mundo a despeito da sua intenção racional. Por vezes ele se descobre executando, apesar da sua razão, exatamente aquilo que no fundo ele queria, mas não se dava conta, não aceitava. Se ele não é essa pessoa, o homem é essa pessoa dominada pela razão, como é que ele é? Como é que ele se estrutura? Então, aqui a gente entra, então, nos aspectos, digamos, mais elaborados da teoria do Freud. Né? O que é o inconsciente, o que é o desejo, o que são as pulsões. Então, com essa ideia de inconsciente, Freud não está apenas descrevendo uma maneira pela qual o psiquismo funciona, ele não descreve apenas uma qualidade do psiquismo, mas ele concebe que é uma forma de funcionar da nossa mente, que ela é determinante nas nossas ações, ela é determinante na nossa conduta, ela é determinante na nossa maneira de estarmos no mundo, mas só que ela funciona de uma maneira autônoma. A gente pode agir movido por uma grande paixão, sem se dar conta que é essa paixão que está nos movendo, seja por ciúme, seja por inveja, seja por raiva, seja por vaidade, seja por amor. Então, Freud se dá conta que isso pode nos arrastar, independente da nossa intenção racional. Então, esse é um dos aspectos. Ao mesmo tempo, Freud mostra que é central na organização da mente humana e das suas ações aquilo que ele vai chamar de desejo. Desejo é uma espécie da constatação amorosa em nós mesmos da nossa incompletude, de que nós não somos plenos, que não somos um todo e que nos faltam coisas, que nos faltam aquilo que a gente atribui a Deus, uma espécie de uma plenitude da experiência de vida. Então, o desejo é essa constatação em nós dessa incompletude. A fantasia, a nossa fantasia, é aquilo que funciona em nós como uma espécie de uma representação do que nós devemos alcançar para que a gente possa finalmente chegar a essa suposta plenitude. Então a gente pode se lançar à vida, se lançar ao mundo em busca de coisas que aparentemente são racionais, mas em última instância são movidas pelas nossas fantasias que prometem que um dia vão responder àquilo que é o centro do nosso desejo, ou seja, a completude, a plenitude. O que é esse amor que Freud fala? O Freud vai dar um termo latino para falar desse amor, ele vai falar da libido. Né? E que para Freud ele foi muito acusado, né, de reduzir a vida humana a uma certa leitura da sexualidade. É verdade que a questão da sexualidade ela é central para Freud, mas ele não pode ser acusado de unilateralidade, porque para a teoria dele funcionar, ele precisa ter, por um lado, a sexualidade e, por outro lado, alguma outra coisa que se opõe ao amor à sexualidade, porque ele concebe o homem como um ser em conflito consigo mesmo. Então, a sexualidade do Freud não é apenas o desejo de se manter relações sexuais, mas se ter satisfação de natureza propriamente erótica, que pode ser tanto nas relações sexuais, mas
de todas as outras formas substitutivas que o corpo ou o próprio espírito humano podem alcançar. Digamos, para usar uma linguagem do cotidiano, mesmo em coisas não sexuais, a gente pode se dedicar com grande tesão. Eu posso me envolver num projeto que é totalmente ou político, social, artístico, que não envolve propriamente manter relações sexuais com quem quer que seja, mas uma grande parte da minha satisfação de natureza erótica pode se resolver ali. Posso, por exemplo, ter uma satisfação amorosa do tipo narcisista. Que grande homem eu sou para conseguir fazer tal realização. Posso ter uma satisfação de natureza mais sublime. Olha que bela obra que eu posso deixar como um legado para a humanidade, como um legado para as outras pessoas. E daí por diante. Ou seja, Freud ele concebe, ao mesmo tempo, uma sexualidade muito plástica, muito vital. Isso por um lado. Mas, ao mesmo tempo, um homem em conflito consigo mesmo. Ele encontra em si mesmo impossibilidades de dar vazão a essa realização erótica. Seja num registro mais neurótico, por culpa, por vergonha, por inibição, seja numa desestruturação mais profunda da personalidade, em que o sujeito sequer consegue organizar o seu desejo e a sua libido em algum objetivo minimamente realizável. Então ele se sente completamente desorientado no mundo. Uma pessoa que não consegue ter paixão por nada que seja minimamente organizado como desejo, ele experimenta o mundo como uma grande confusão, como um grande sem sentido. Então é nesse sentido que para Freud a sexualidade é tão importante. Ela realmente vai funcionar como o vetor que orienta o homem no mundo e nas suas ações. No fundo, ele busca realizações amorosas para si e para os outros. E os seus conflitos têm a ver com as possibilidades de encaminhar sua vida no sentido da busca dessa realização. Isso é a sublimação? Então, a sublimação é uma das formas possíveis de realização da satisfação erótica. Na sublimação, você vai ter uma satisfação, mas o objetivo atingido não é propriamente carnal, não é propriamente diretamente corporal, mas é um objetivo em que essa dimensão amorosa, erótica, se realiza na cultura, se realiza nas obras, se realiza no legado que a gente pode deixar para os outros humanos. Não é, por exemplo, não é uma obra de arte, uma obra política, uma obra cultural. Pegar esse desejo de transformar numa outra coisa não é sempre sublimação. Nem sempre. Por exemplo, você pode ter alguém que renuncia espontaneamente à vida sexual. Você tem uma vida religiosa, faz um voto de castidade, porque ele quer trabalhar, por exemplo, uma missão com pessoas pobres, numa região muito carente do país. Ele pode nunca manter relações sexuais, mas ele pode fazer isso com grande paixão, com muito tesão. Ele pode se realizar, ele pode inclusive dar sua vida por aquilo com grande realização. Não é sexual no sentido carnal, mas é carregado de erotismo no outro sentido. Uma outra pessoa pode fazer essas mesmas obras, movidas não por paixão, por tesão, mas por culpa, por inibição, por impossibilidade de poder ter a satisfação mais carnal que no fundo ele desejaria e não ousa se permitir. Então, não é apenas, digamos, pelo resultado material da obra que a gente pode constatar a presença ou não da sublimação. O que é a culpa? Então, a culpa de Freud ela tem várias dimensões. Tem uma dimensão mais imediata. É como a gente se vê herdeiro de toda uma tradição, de um sistema ético e moral. A culpa tem a ver, em primeiro lugar, de quanto que a gente estima que a realização do nosso desejo não entra em contradição com esses ideais ético-morais. Então, muitas vezes o sujeito ele entra em crise ou ele entra em conflito porque ele deseja alguma coisa que, no fundo, ele acha que é muito vergonhoso realizar. É muito proibido, é muito transgressivo realizar.
Então, o que ele faz? Ele renuncia à força aquilo que, no fundo, ele gostaria de estar fazendo. Esse é um aspecto da culpa. Outro aspecto, digamos, um pouco mais profundo da culpa é que a gente tem que se autorizar, tem que se sentir à vontade de poder desfrutar das realizações da vida. E, por vezes, significa se autorizar a certo tipo de satisfação que pessoas muito próximas de nós não puderam ter e jamais poderão ter. Então, é o quanto que o sujeito se vê à vontade de poder desfrutar de um momento de felicidade, o que nem sempre é simples. E num outro patamar ainda mais profundo, eu diria, não é que, no fundo, toda satisfação visa a plenitude. No último instância, ela visa uma realização total, plena, sem qualquer consideração pelo outro, pelo futuro, pelas normas, pela tradição. Ou seja, ela visa algo que desconsidera o outro, e visa algo que, em última instância, nos iguala a Deus. Ou seja, a gente sempre teme, com uma grande satisfação, estar provocando a ira dos deuses. Então, tem algo na tendência da realização da nossa pulsão que nos inspira uma certa prudência, pelo medo de sair longe demais. A gente está afadado à culpa? Já a primeira culpa é o complexo de Édipo, já as crianças têm a culpa? Veja, se a gente pegar o mito do paraíso, Adão e Eva são expulsos do paraíso porque Deus diz assim para eles: vocês podem usufruir do paraíso, tudo, menos dos frutos da árvore que estão no centro do paraíso. Ora, Adão e Eva estão numa situação diferente da nossa. A gente se sente fora do paraíso. A gente se sente numa condição de que teriam um gozo maior ao atingir e que a gente ainda não atingiu. A gente está em falta com aquilo que a gente gostaria de realizar como satisfação. Ora, o Adão e Eva eles já estavam no paraíso. Eles não precisavam procurar o paraíso. Quando Deus diz para eles tudo menos os frutos dessa árvore, quando ele coloca uma proibição, ele não expulsa Adão e Eva do paraíso, eles estão no paraíso. Mas, ao contrário, ele provoca em Adão e Eva a vontade de descobrir um gozo que ele supõe que está para além do paraíso. Mesmo estando no paraíso, se tem alguma coisa proibida naqueles frutos, a gente vai transgredir para poder ter acesso a ela. Ou seja, tem algo na nossa maneira de desejar e de supor onde estão escondidos os grandes gozos da existência, que ela é estruturalmente transgressiva. A lei, ela não apenas cria as proibições, ela instiga o desejo. Ela é, num certo sentido, ela é sedutora. Quando é que aparece a primeira culpa? Eu diria que essa primeira culpa, ela vem quando ela descobre em si a possibilidade de uma grande satisfação. Ela vem junto, e essa possibilidade ela vem junto justamente porque ela começa a ver, como nesse mito do paraíso, de que tem coisas que ela pode e que ela não pode. E que justamente lá onde ela não pode, é que ela vai supor que ela pode atingir, digamos, uma satisfação ainda maior do que aquela que é permitida para ela. Isso não quer dizer que seja verdade. Mas se a gente pegar, por exemplo, no complexo de Édipo, não quer dizer que o sujeito, mantendo relações sexuais com a mãe, vai ser as relações sexuais mais felizes da vida dele. Eu diria até que provavelmente não vai ser mesmo. Mas simplesmente essa expectativa de que tem algo que, pela transgressão, me permite um acesso
a um outro patamar de realização, faz com que eu viva o meu próprio desejo como algo carregado de culpa. Então, não necessariamente o desejo está condenado à culpa, mas ele nos obriga, né, a formas de realização em que a própria pessoa possa se sentir confortável com ela. Vem do proibido mesmo, essa história do Adão e Eva. Assim, perceber que existe uma coisa que é proibida e aí a culpa. Tem um lado, né, a culpa, porque todo o desejo se organiza de uma maneira transgressiva, mas ao mesmo tempo tem uma culpa que surge como uma tentativa de proteção do próprio sujeito. Ele sabe que se ele se permitir gozar até o fim da maneira que ele espera, isso é igual à morte, isso é igual ao fim. Então ele precisa estabelecer algum tipo de barreira para que ele se oponha à sua própria tendência. Você imagina nossas músicas de carnaval, a gente não vai apenas beber, vai beber até cair. Realizar até a última consequência aquilo que no fundo a gente deseja é igual ao até cair. Até cair ao inanimado, até cair à morte. Então, a culpa ela funciona como um desses freios nessa dimensão para nos evitar um encontro com essa nossa tendência que, no fundo, não leva em consideração nenhum outro valor a não ser a própria satisfação. Então, um aspecto importante, para retomar então a questão da civilização, é porque, em parte, é fácil a gente ver, fazer uma leitura de Freud, que ele vê a civilização como uma espécie de um mal necessário. Mas pela vertente da culpa, a gente pode ver com outros olhos completamente diferentes. Se a nossa tendência é de gozar até o fim, até as últimas consequências, ou seja, um gozo que nos levaria à morte, nos levaria à destruição, e que às vezes esse horror à nossa possibilidade de nos entregarmos sem freio a essa tendência, nos obriga a usar uma culpa muito brutal contra nós mesmos, a civilização ela se encarrega de encarnar para nós essas instâncias que nos dizem não, prudência, atenção, leve em conta os outros, leve em conta a realidade, leve em conta o bom senso, leve em conta o futuro, leve em conta as incertezas. Ou seja, ela encarna para nós uma instância compartilhada com outros que naturalmente nos inspira um freio à nossa tendência de nos consumirmos no nosso própria vontade de gozar. No fundo, nesse aspecto, ela nos presta um grande favor de estabelecer um certo limite à nossa tendência a um gozo sem fim. Como é que ele começa isso? Ele começa na infância mesmo, né? Falando coisas da criança ali que não Bom, uma das coisas que ele faz, que é um grande escândalo, ele fala uma sexualidade infantil. Ele até num dos livros mais importantes dele, nos 3 ensaios sobre sexualidade, ele diz, é surpreendente que isso seja uma descoberta, porque não basta a observação mais desinteressada que a gente percebe a dimensão erótica já numa criança pequena. Ora, é importante ver em que dimensão Freud fala dessa dimensão erótica na criança. Em primeiro lugar, ele vai romper com esse mito, né, desse amor neutro da mãe em relação ao filho. Os amores das mães em relação aos filhos são amores totalmente encarnados, são totalmente carnais. Envolve corpo, envolve toque, envolve olhar, envolve cheiros, envolve trocas. Envolve a maneira como aquela própria mãe pôde elaborar as relações com o seu próprio corpo, que tipo de prazeres ela pode se autorizar, que prazeres são legítimos, que prazeres são pecaminosos. O que significa para ela ter uma criança sugando nos seus seios? Que tipo de satisfação ela pode ter? Ou seja, tudo isso já está não apenas na mãe, no sentido de que a mãe já é a portadora, digamos, de toda uma tradição cultural que está presente ao redor dessa criança e que vai se encarnar no corpo da mãe, vai se encarnar no corpo do pai, vai se encarnar na família e nas relações com a criança e com o seu corpo. De que maneira a mamãe ou as pessoas da família vão se autorizar a fazer a higiene da criança, a oferecer o seio,
a tocar na pele, a olhar, a mimar, a falar com ela. Que tipo de entonação de voz ela vai se permitir ter com essa criança. Ou seja, tudo isso já começa desde o início, já desde antes da criança nascer, a moldar muito precocemente as possibilidades emocionais, psíquicas, mentais daquela criança. Ou seja, então isso que Freud chama de uma sexualidade infantil não é apenas algo espontâneo que brota da criança, mas também algo que surge desse mergulho extremamente precoce que a criança faz no mundo adulto, que inclui a sexualidade do adulto, aquilo que se permite, que ele se proíbe e aquilo que ele é herdeiro das tradições. Como assim precoce? Porque... Por exemplo, a criança nem nasceu ainda. Vou pegar na nossa cultura. Mas, por exemplo, na tradição paterna, é muito importante que aquela criança torça para o time do pai. Porque aqui o time do pai é o time dos irmãos, é o time do pai e do pai. Ou seja, torcer para o time não é apenas gritar gol nos domingos para uma equipe com uma camiseta de uma certa cor, mas é fazer parte, por exemplo, de uma tradição viril na família. Então a criança nem nasceu, já tem a bandeira do time no quarto, já tem a bola do time, já tem ou seja, né, o berço já tem o travesseirinho lá com o distintivo do time. Só para dar um exemplo. Então, ela já vai ser instalada no mundo, marcada pelo o que aquela mãe, o que aquele pai, o que aquela família, o que aquela cultura concebe de como é que um menino faz parte de uma tradição masculina, de uma tradição viril, da importância que tem o futebol, da importância que tem o time, daí por diante. Isso se dá antes de nascer. Não sequer precisa esperar que a criança já esteja fisicamente presente no mundo para que isso já esteja organizado esperando por ela. Isso vai ser importante lá na formação do sujeito? A infância é o momento mais importante? Vai ser um momento, digamos, decisivo, porque vai ser, digamos assim, todas as modelagens, as mais precoces, daquilo que é satisfatório, daquilo que é proibido, as partes do corpo que ela sentiu como dignas de ter satisfação, aquelas que ela não sequer foi estimulada, tudo isso vai se dar muito precocemente. Então, por Freud, vai fazer a infância vai ser esse momento, que na verdade a infância será o homem. O homem jamais deixará de ser infantil. A infância vai ser esse momento a partir do qual a criança ou o homem, ao mesmo tempo, vai ser moldado pela tradição e, ao mesmo tempo, vai ficar um resto de fora dessa modelagem. Primeiro, porque ele não veio no pacote da herança. E segundo, porque ele mesmo vai tentar encontrar seus próprios caminhos, sua própria solução. Ou seja, esse resto que não pôde ser modelado pela cultura e pela tradição, vai deixar uma margem de manobra para ele buscar a sua própria instalação no mundo, a sua própria maneira de fazer no mundo. Então, essa ideia para Freud da importância desses momentos precoces, de como é que vai ter a matriz da modelagem afetiva, emocional, amorosa, que vai instalar esse sujeito como um eu e como uma pessoa em relação às outras. Quando a escola aparece, assim, ela tem uma importância também? A escola ela é fundamental, não apenas reduzida, digamos, ao seu aspecto de transmissão de conteúdos, de preparação para uma profissão ou de um papel social, mas também porque é a primeira grande forma de socialização fora da família. Ou seja, como a gente vinha falando, a criança ela vai receber no pacote um monte de coisas, mas tem um monte de outras coisas que ela não receberá no seu pacote cultural. Por exemplo, não está no pacote de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, qual é o sentido da gente nesse mundo, para que serve passar esse tempo que a gente passa no mundo, qual é o papel dos outros da nossa vida.
Essas coisas vêm todas mais ou menos embaralhadas, mas a gente não tem a última resposta para isso. Em última instância, a criança ela herda ao mesmo tempo esses problemas e uma resposta a ser produzida. Ela é convocada a produzir essa resposta. Ou seja, ela vai descobrir cedo que ela não vai encontrar a sua satisfação na resposta endogâmica, dentro da família. Então, a escola ela vai permitir essa primeira grande organização social e cultural, onde ela vai poder não apenas aprender, mas ir atrás, junto com os outros, da busca das respostas dessas grandes questões para as quais ela não tem, ela mesma, algo definitivo a dizer. Ela é convocada a produzir para ela um sentido, para ela e para os outros. É importante para o professor conhecer Freud, conhecer a psicanálise? O que isso pode ajudar no trabalho dele? Eu acho que Freud ele é um autor decisivo porque ele permite, em primeiro lugar, conceber que naquela criança, que em grande parte da sua organização mental ela já recebeu nesse pacote inicial, mas que em grande parte ela está buscando as suas soluções, seus próprios caminhos, ele vai encontrar naquele ambiente, em particular com aquele professor, uma possibilidade de desdobramentos favoráveis para ela mesma, de saídas que ela possa se encaminhar, soluções para o seu desejo e para essas grandes questões para as quais ela não tem resposta. E como se inserir num projeto que não é apenas dela, mas que inclui o outro. Então é um momento decisivo. Então, Freud permite uma leitura dessa dimensão afetiva, emocional, que inclui o outro e que inclui a escola como um dispositivo que permite essa saída, digamos, pela via do laço social, né, que permite esperar alguma coisa do laço social como resposta e como solução das nossas ânsias afetivas, emocionais e amorosas. Para você. Muito inteligente, mas não se conheceu terapia para você. Mas não era. Terapia.